E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou falar de um assunto que eu acredito que eu ainda não falei aqui no canal, que é as imagens 360 graus. As imagens 360 graus são muito interessantes justamente porque ela está ali no limbo entre a falta de interatividade até a parte mais interativa. Eu não diria que ela é tão interativa como a maquete interativa, porque você tem algumas limitações. Numa maquete interativa, por exemplo, você consegue movimentar-se por todo o ambiente e também consegue interagir com alguns objetos. Você pode, por exemplo, configurar a mudança de um móvel, a mudança de um sofá, por exemplo. Você pode ativar um ventilador, uma luz, por exemplo, e tudo vai ser recalculado ali em real time, deixando a interatividade muito mais interessante do que um 360 graus. Mas um 360 graus também é bem interessante, já que você consegue ver 360 graus do seu ambiente, qualquer ângulo que você olhar do seu ambiente, você vai conseguir ver. Eu falo qualquer ângulo em relação à posição da câmera, porque não é todos os ângulos que você vai ver. Você vai ter que posicionar em pontos estratégicos para ver o máximo possível do seu ambiente, mas você consegue deixar esse tour 360 graus mais interativo. Por exemplo, colocando o som em algum lugar, colocando o som ambiente, por exemplo, uma rua, algo desse tipo, que geralmente você vai escutar dentro desse ambiente. Você também consegue fazer essas mudanças, por exemplo, de piso, de parede, ou de algum móvel, mas aí você vai ter que ter um trabalho maior por cima, já que você vai ter que renderizar todas essas possibilidades. Se você quer um piso de madeira, você vai ter que renderizar um piso de madeira, e por exemplo, se você quer outro de porcelanato, aí você vai ter que fazer essas duas renderizações, aí você vai ter que configurar essas duas opções, deixando disponível para o seu cliente escolher entre uma ou outra. Eu gosto muito de utilizar o 360 graus em duas principais situações. A primeira, onde você não quer fazer vários render de um único ambiente, onde você quer em um único render captar o máximo de informação possível. Então 360 graus é legal por causa disso, já que se você fosse tirar em renderizações estáticas, você teria que tirar várias renderizações, enquanto o 360 você faz apenas uma imagem e você consegue ver todo o entorno em relação àquela câmera. E a segunda situação é em ambientes muito pequenos. Então, se você tem um banheiro, por exemplo, que geralmente é bem pequeno, o 360 graus cai como uma luva, onde você consegue observar aquele ambiente com mais detalhe e com mais calma. Já que se você fosse fazer com renderizações, tem até ambientes que fica totalmente estranho caso você queira fazer uma imagem, uma renderização estática. Alguns objetos podem ficar ocultos e também pode haver uma distorção muito grande nas bordas da sua renderização, já que nesse tipo de ambiente você tende a utilizar uma milimetragem de câmera muito menor, assim exagerando bastante a distorção daquela renderização, e por isso pode ser não tão interessante visualmente. Em relação a onde você vai poder visualizar esse 360 graus, existe vários sites especializados em fazer a visualização desse 360 graus, é esses que eu recomendo. Eu recomendo em especial o Kula, que é um site que eu já utilizo há muito tempo, nunca me deixou na mão, mas você pode utilizar qualquer outro site. E também você pode colocar uma imagem dessa no YouTube. Você pode transformar essa imagem em um vídeo e fazer essa visualização direto no YouTube. Também é possível, mas você tem que tomar muito cuidado, já que no YouTube você vai ter algumas limitações comparadas a sites especializados em fazer essas visualizações, principalmente para arquitetura, onde você vai ter vários recursos que vão ser muito interessantes na hora de você fazer o tour para o seu cliente ou até mesmo para você. Aqui está um exemplo de um 360 graus que eu fiz para a cena do meu curso de renderização, a 3DR Class. Se você quer descontos especiais, link na descrição. Como você consegue ver, a gente consegue ver o interior aqui da nossa cena inteira, 360 graus. Para ficar mais interessante o seu 360 graus, é bom que você adicione mais saltos. Se você quer que a pessoa visualize aquele ambiente ali, nesse caso a gente não está conseguindo visualizar, já que essa parede aqui limita a nossa visualização, a gente colocaria outra câmera e renderizaria outra cena. Aqui também tem um ponto a gente não consegue ver, então a gente colocaria mais uma câmera. A gente coloca o máximo de câmeras necessárias e a câmera que a gente vai colocar, a gente coloca em pontos estratégicos para mostrar o máximo possível, justamente porque o ponto forte do 360 graus é que em uma única renderização você consegue mostrar muito do seu ambiente. A gente consegue ver a parte de trás, a lateral, aqui embaixo. A gente consegue ver muito do ambiente apenas com uma renderização. Lembrando
lembrando que esse tipo de visualização 360 graus também é possível fazer com o celular ou com óculos de VR, e ainda fica mais interativo quando você utiliza o celular naqueles cases ou você utiliza um óculos VR, já que você consegue balançar a cabeça e aqui ele vai acompanhar o balanço da sua cabeça, deixando muito mais natural, dando a impressão que você realmente está dentro desse ambiente. E aqui é um exemplo de um ambiente com o tamanho limitado. Aqui a gente consegue ver que o tamanho do ambiente é bem pequeno, mas a gente consegue visualizar tudo com o máximo detalhe e calma. E isso que é o interessante do 360 graus. Aqui, se você quisesse colocar outros ambientes, por exemplo, aqui tem um banheiro atrás dessa parede, a gente também poderia colocar outra câmera aqui. A gente pode aproximar, dar um zoom in, zoom out. Você vê que as bordas aqui não tem distorção, e isso já é um ponto positivo, já que se você fosse colocar uma câmera aqui dentro, geralmente você vai ter que colocar uma milimetragem menor e isso gera distorção. Aqui já não tem esse tipo de distorção, por isso que a gente tem algumas vantagens em utilizar esse tipo de renderização. Por último, essa daqui é a cena que a gente vai renderizar 360 graus. Aqui, como você vê, essa parte aqui não foi construída, essa parte de trás também não está detalhada, isso porque eu fiz numa cena que não estava adaptada para o 360 graus. Aqui a gente já consegue ter bastante noção de escala, de proporção e também de distância. Isso é o interessante do 360, a gente consegue se movimentar, e aqui, como é um tour, a gente consegue fazer um salto. Aqui eu posso clicar e a gente já vai para outro ambiente. Aqui também vai estar mal detalhado, justamente porque não foi preparado para o 360 graus, foi algo mais improvisado, mas você já entendeu a ideia. Aqui está a cena onde a gente vai fazer o nosso 360 graus, é uma cena que eu já renderizei. Você consegue ver que a gente já tem a troca automática de câmera para fazer o render automático dessas câmeras. Se você não sabe fazer isso, eu vou deixar aqui no card o vídeo disponível, onde eu mostro passo a passo de como que você faz essa troca automática de câmera para renderizar de forma automática. Vou colocar aqui no frame 5, onde já não tem câmera nenhuma, vou adicionar uma câmera aqui. Vou pressionar Shift, segurar e apertar o botão direito do mouse, ele coloca o meu cursor 3D aqui. Vou apertar Shift A e vou adicionar uma nova câmera. Então vou adicionar a minha câmera aqui e vou colocar ela um pouquinho para cima só para a gente conseguir ver. Aqui a gente já pode setar a nossa altura. A altura que eu gosto de deixar é entre 1,45 m e 1,60 m. Isso já vai deixar a noção de espaço e de altura mais natural para quem está visualizando o seu 360. Aqui eu vou colocar 1,45 e ele já está com 1,45 de altura. E aqui eu vou colocar 1,45 justamente porque o meu chão está no ponto zero. Se você estiver no segundo andar, terceiro andar, algo desse tipo, onde o seu piso não está no ponto zero, aí você vai ter que colocar 1,45 em relação ao seu piso. Aqui eu vou colocar 90 graus, sempre 90 graus, para deixar as linhas verticais o mais reta possível, y também sempre em zero, e aqui a rotação eu vou colocar exatamente aonde a gente mais prioriza a nossa informação. Aqui eu pressionei 0, mas entrei na câmera 4. Eu vou apertar Ctrl B para setar essa câmera, e essa é a visão que a gente tem. Aqui eu vou privilegiar essa parte aqui. Se eu quisesse que iniciasse o meu tour daquele lado de lá, aí eu poderia rotacionar a minha câmera. E a gente precisa mudar a configuração da nossa câmera. Vou vir aqui nas propriedades da minha câmera, vou mudar o tipo de perspectiva para panorâmica, mas antes disso eu vou colocar no Cycles para a gente ver como que vai ficar. Aqui a gente tem a visualização da nossa câmera, eu vou mudar de perspectiva para panoramic, e aqui o modo, o tipo de panorâmica eu quero equiretangular, já que por padrão ele vem com a câmera olho de peixe. Vou colocar aqui no equiretangular e a gente já vê a diferença com que isso daqui faz, mas a gente ainda não está na proporção correta. Para a gente ficar na proporção correta, a gente tem que modificar a nossa proporção para 1:2. Isso a gente pode fazer tanto com a extensão e fazer com que essa câmera tenha uma proporção personalizada. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o vídeo aqui de extensões, onde eu mostro como que você pode baixar suas extensões, e também eu mostro como que você utiliza essa extensão de personalização da resolução de câmera. Se você não quer que todas as câmeras peguem uma mesma proporção, você pode fazer essa personalização com essa extensão, mas eu vou fazer aqui do jeito tradicional. A proporção 1:2 quer dizer que a largura vai ter o dobro da altura. Aqui a largura é o X e a altura é o Y. Aqui eu vou começar a modificar a altura, que é o 1, então vou, sei lá, eu posso colocar qualquer valor aqui, qualquer valor que eu colocar aqui eu tenho que colocar dobrado.
cuidado. Se eu colocar 250, aqui eu tenho que colocar 500. Se eu colocar 300, aqui eu tenho que colocar 600. Se eu colocar 50, aqui eu tenho que colocar 100. Sempre o valor X o dobro do valor Y. Mas eu gosto de utilizar a resolução de 500 para 1000. Por que eu gosto de utilizar essa resolução? Porque eu posso modificar aqui a porcentagem. Se eu quero uma renderização em 4K, eu vou só aproximar aqui, eu coloco aqui 400%. Muito parecido com os HDRIs que você baixa na internet. Se eu quero 8K, coloco 800%. E se eu quero resoluções maiores, eu posso colocar maior. Geralmente eu entrego para cliente ou 12K ou 16K. Se for 12K, eu coloco aqui 1.200. Se for 16, 1.600. Eu também poderia entregar em 14K, mas eu gosto de utilizar esses dois valores. E aqui você coloca o valor que mais se adequa. Eu vou colocar aqui em 800% já para a gente ver uma prévia dessa renderização aqui. Então a gente já tem a nossa câmera com o tipo certo, já tem a proporção certa e agora a gente já pode renderizar essa cena aqui. Detalhes que você tem que tomar muito cuidado. Primeiro é o local onde você vai colocar a sua câmera. Aqui você observou que eu coloquei no local onde geralmente a pessoa vai ficar. Você tem que colocar a sua câmera no local mais natural possível. Talvez perto de uma porta, aqui no meio do ambiente. Então você tem que imaginar que a pessoa entrou nesse ambiente e vai visualizar esse ambiente, onde ela estaria para ter a melhor visão desse ambiente. Pensando dessa forma, você vai colocar a sua câmera no lugar bem interessante. Evite colocar a sua câmera em cima de objetos aqui, ó. Geralmente as pessoas não ficam em cima de mesa, em cima de balcão, então evite colocar a sua câmera em cima desses objetos. Outra coisa muito importante é a modelagem. Se você vai mostrar 360 graus, é importante que você modele também em 360 graus. Então tudo que tiver ao redor da sua câmera, tudo que for visualizado na sua câmera tem que estar modelado e detalhado. Por isso que é importante que você trate muito bem a sua modelagem, já pensando na sua câmera 360 graus. Levando esses dois pontos em consideração, você já vai ter um 360 graus de altíssima qualidade. Antes da gente renderizar, dois pontos que você também tem que saber é que a pós-produção vai ser mais difícil, vai ser mais demorada de ser feita, o compósito que eu falo. Então se você tem um compósito para essa cena, ela vai demorar mais, já que você tem uma resolução muito mais alta. O uso de VRAM também vai ser alto, já que a resolução é mais alta. Então é importante você utilizar aqui no Performance o Use Tile, que você vai diminuir esse consumo de RAM. Outra coisa é que o tempo de renderização você pode reduzir um pouco, já que você tem uma resolução tão alta, até mesmo se você calcular poucos samples, será suficiente para deixar uma boa definição, mas você tem que fazer bastante testes para ver qual é o tempo ideal para a sua renderização. Pronto, a minha renderização já está pronta e aqui a gente vê a importância de você modelar 360 graus e você se preocupar com todos os ângulos. Se você perceber, a parte de fora não tem absolutamente nada. Isso porque essa cena não foi pensada para fazer um 360. Logo, se ela tivesse sido pensada para fazer um 360, aqui na parte de fora também deveria ter algumas coisas para complementar. Tudo teria que ter a sua devida informação. Eu também já coloquei o meu compósito. É sempre importante você colocar os efeitos da forma mais uniforme possível. Eu vou aqui no meu compósito. Se você observar, a gente tem o Lens Distortion. Esse Lens Distortion não é interessante você colocar no seu 360, já que ele vai ser adicionado mais nas bordas. E se você tem as bordas com esse efeito e o centro não, na hora de costurar esse 360 vai ficar estranho, porque em alguns lugares vai ter efeito e em outros não, e até mesmo a distorção pode ficar estranha. Se você observar, essa luz aqui vai ficar estranha. Eu vou mostrar posteriormente, mas como é só uma luz eu não me preocuparia com ela, mas sempre tem que tomar cuidado com essa questão de efeito, principalmente na sua pós-produção. Se você for fazer uma pós-produção no seu 360 graus, é sempre importante você fazer os efeitos o mais uniforme possível. Se for mexer na sombra, se for mexer nas luzes, mexe na imagem inteira, porque se você mexer em um canto e não mexer no outro, pode ser que na hora de costurar isso daqui fique estranho. Então é sempre bom fazer esses efeitos o mais uniforme possível. Eu vou salvar a minha imagem e eu vou salvar em PNG, porque é um arquivo comprimido, mas não é tão comprimido assim como o JPEG, e ele preserva mais a qualidade. Então eu vou salvar dessa forma aqui, sem comprimir
compressão e eu poderia deixar 8 bits mesmo. Salvei as duas imagens com as duas profundidades de cor, um ficou com 122 e outro 144, já que um tem o dobro da profundidade de cor, justifica ele ter ficado o dobro do tamanho. E agora a gente vai levar para o site. Lembrando que existe vários sites, existe várias formas de você mostrar esse 360. Tem até mesmo como você adicionar novamente no Blender como um HDRI e fazer os movimentos de câmera e mostrar o ambiente. Então tem várias formas de você fazer esse 360. Aqui é um site especializado para isso, por isso que eu gosto de utilizar. Cada site vai ter sua regra, cada site vai suportar um tipo específico de arquivo. Aqui eu tenho que clicar em Upload e eu tenho duas opções: criar um tour, que são várias imagens. Então se você tem uma casa com 10 cômodos e você coloca uma câmera em cada cômodo, onde a pessoa pode navegar por todos os pontos dessa casa, ou uma única imagem, que é o que a gente vai utilizar aqui. Para criar o tour você vai ter um limite aqui no site, e para criar a imagem é de graça e você não vai ter esse limite. Eu vou adicionar logo 16 bits para a gente ver se vai ficar alguma coisa estranha. Se não ficar, a gente mantém. A gente já sabe que ele suporta tanto 16 bits quanto 8 bits. E pelo jeito aqui parece que ele suporta sim o 16 bits. Aqui a gente já consegue ver a nossa imagem costurada novamente. E é basicamente isso. Ele vai pegar aquela imagem plana e vai novamente transformar em um cilindro. É como se fosse um cilindro 360. Se eu quisesse navegar ainda mais nesse ambiente, eu poderia colocar uma câmera aqui, poderia colocar câmeras em pontos diferentes para fazer essa navegação. Mas vamos manter essa forma. Aqui algumas coisas básicas que a gente vai ter. Eu gosto desse site porque tem algumas coisas legais. Dá para colocar aqui um efeito do sol. A gente diminui aqui a intensidade e coloca o último, que eu acho o mais bonito. E a gente também pode mexer na questão do zoom. Então a gente já pode deixar um zoom padrão. Aqui eu gosto de trabalhar entre 20 e 30, dependendo da cena. Se a cena for muito pequena, se o ambiente for muito pequeno, aí eu posso colocar um zoom maior. Se você quiser começar esse ponto em um lugar diferente, você também pode. Essa mirazinha quer dizer que assim que a página iniciar, por padrão, ele já vai vir centralizado nessa mirazinha aqui, ó. E o efeito que eu falei que ia dar errado é esse daqui, ó. Se você observar, ó, ele foi cortado ao meio. A única forma da gente não cortar é se a gente cortasse aqui um pouquinho antes. Aí a gente teria que deslocar a nossa câmera mais para a direita ou mais para a esquerda. Daria até para fazer, já que a gente está centralizado na minha planta, eu poderia ter centralizado aqui nesse portal. Mas aqui ficou dessa forma. E não tem como você recentralizar depois da imagem pronta. Você teria que renderizar novamente, movimentar a câmera e renderizar novamente, caso você quisesse centralizar aqui. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como você viu, foi um vídeo mais curto, justamente porque fazer um 360 graus não é tão difícil assim, mas espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha passado informações úteis para você. Se você gosta do canal, considere se inscrever. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se quer ajudar ainda mais, considere ser membro. Eu quero criar vários conteúdos exclusivos para membros. Além de você estar me ajudando, você ainda vai ter acesso a esses conteúdos. Também não se esqueça de conferir aqui embaixo o link da 3D Class, que é o meu curso focado em melhorar a sua renderização. Aqui embaixo também tem os links dos addons e também dos packs que eu utilizo e super recomendo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!